Cristo, amados de Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos através deste vídeo. A mensagem anterior, quando terminamos falando do texto de Isaías, capítulo 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Na ocasião, nós falamos que era a igreja arrebatada junto com Jesus, indo para Jerusalém. Hoje eu gostaria de fortalecer a base desta afirmação. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, nós lemos assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, Israel está fechado para Jesus. Não reconhece Jesus como Messias, mas um dia vai reconhecer. E esse dia será depois que a plenitude dos gentios houver entrado no reino de Deus, conquistado seu lugar no reino, que deverá acontecer quando o evangelho do reino começar a ser pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. A palavra de Deus diz que depois dessa etapa da pregação do evangelho do reino, então virá o fim. Ou seja, o fim é Jerusalém reconhecer Jesus como Messias e todo Israel ser salvo. Aí a palavra de Deus diz assim: e assim todo Israel será salvo. Olha aí. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. É interessante nós observarmos que a palavra de Deus, ela tem total sintonia uma com a outra, ainda que muitas vezes pareça que está meio desencontrado, mas não, em absoluto, ela tem total sintonia. Por exemplo, tem um texto que fala da vinda do Messias, que um determinado povo olha, vê Jesus com a igreja vindo e diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos compreender como isso acontecerá. Por exemplo, Mateus no capítulo 24, versículos 15 e 16, nós lemos o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, o abominável da desolação, no lugar santo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É o que o texto diz. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é o abominável da desolação no lugar santo? Podemos fazer N conjecturas a respeito do que seja, mas nem necessitamos fazer, porque a própria Bíblia dá a resposta. Olha o que diz Lucas capítulo 1, versículo 20 e 22. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos. Lugar santo, Jerusalém, sitiada de exércitos. Abominação da desolação. Essa multidão de países contra Jerusalém, contra o povo de Israel. Aí continua dizendo: sabei que está próxima a sua devastação. Não está falando dos anos 70, quando Jerusalém, não está falando dos anos 70, quando Jerusalém foi devastada. Está falando da devastação que virá no tempo do fim. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito.
Aqui está narrando uma batalha que haverá, em que os povos enfrentarão a igreja do Senhor gloriosa. Sim, quando a igreja for arrebatada e estiver indo para Jerusalém. Mas o texto diz: para o povo judeu que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, fujam para os montes. É quando estiverem nos montes que esse povo vai olhar para cima e vai ver Jesus e a igreja. E esse povo, na expectativa de uma manifestação de salvação, perguntará: quem são esses que vêm voando como pomba para o seu pombal? Estarão nos montes. Agora, há uma observação neste texto, num desses dois textos, ou de Mateus ou de Lucas, que eu não sei exatamente qual dos dois está, porque eu não estou com a Bíblia aberta neles, de modo que eu possa identificá-lo, mas tem uma passagem que está aqui: orai para que a fuga não se dê, nem no inverno e nem no sábado. Eles vão fugir para os montes, precisam fugir para os montes, mas não pode ser nem no inverno nem no sábado, porque se for no inverno, eles vão ficar lá nos montes, aguardando a chegada do Messias com a igreja. Eles vão ficar lá, e o inverno em Jerusalém castiga. É muito frio. Um dia desses estava vendo uma fotografia postada de Jerusalém no inverno. Os telhados ficam todos de neve cobertos. Então não pode ser no inverno essa fuga. Mas também não pode ser no sábado. Por que não pode ser no sábado? Porque eles vão ter que correr, fugir para os montes. E a distância é uma distância maior do que a permitida pela lei. E que como são judeus ortodoxos, fechados, de modo nenhum hão de desobedecer, preferirão morrer. Interessante isso, né? Como a Bíblia é detalhista. Mas é importante nós percebermos isso, porque no meio de toda essa história, de todos esses textos que às vezes parecem se desencontrar, nós vemos uma mensagem profunda. Nós vemos Israel sendo salvo, todo Israel sendo salvo. A plenitude dos gentios já foi arrebatada, está com Jesus indo para Jerusalém. E Deus está tratando da salvação do remanescente fiel. O Senhor nos faça compreender essa história da qual temos participação nela. Nós estaremos com o Senhor Jesus nos ares, indo para Jerusalém, para a salvação dos nossos irmãos remanescentes. Então, que o Senhor nos prepare para conhecer isso, para crer nessa verdade e para divulgá-la de todo o coração, com o coração aberto e feliz, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.